Fala galera, tudo bem? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha de futebol. Antes disso, dá um like aí no vídeo, te inscreve no canal, aciona o sininho aí para receber a notificação e espalha também nos grupos de WhatsApp. O Internacional está classificado para a fase quente da Libertadores da América. Ufa, mas que sufoco! Aliás, Eduardo Cudê. Não dá, há algum tempo eu já venho dizendo, ou Rodrigo Lindoso ou Musto, os dois no mesmo time titular, não dá. Os dois acabam se marcando, o Lindoso marcava o Musto marcava o Lindoso atrapalha o Musto atrapalha o Lindoso. Os dois ao mesmo tempo não dá, Eduardo Cudê. Mas vamos aos fatos, eu anotei alguns tópicos aqui interessantes. O Internacional com 40 minutos da primeira etapa teve a substituição, saiu o Rodrigo Lindoso e entrou o Marcos Guilherme. E claro que isso melhorou, por quê? Porque o Lindoso está perdido naquela função de segundo, de terceiro homem. O Lindoso é um primeiro homem. Então toda vez que, de certa forma, o Eduardo Cudê tenta reposicionar ele numa outra função, não vai dar certo, porque ele acaba se atrapalhando, ele não sabe mais jogar nessa função. Bom, e aí entrou o Marcos Guilherme querendo mais, com mais fome, com mais sede, correndo para tudo que era lado, tentando botar na cabeça do Eduardo Cudê, que quem sabe seja ele o homem para dar essa saída um pouco mais de velocidade. Não adianta ficar pensando em posse de bola, tem que ter transição em alta velocidade. Isso quem dá para o Internacional é o Marcos Guilherme. Mas vamos lá. 40 minutos da primeira etapa, substituição, sai o Rodrigo Lindoso, entra o Marcos Guilherme. Com 44 minutos, o Estupiñán obrigou o Marcelo Lomba a uma defesa muito difícil com os pés. Ali seria o gol do Tolima e aí complicaria toda a situação, meu amigo, porque para o Internacional não servia o empate com gols, o Internacional teria que fazer 2-1. Então vamos lá, 40 minutos a substituição do primeiro tempo, sai Lindoso, entra Marcos Guilherme. Com 44, o Marcelo Lomba faz um milagre. E aí aos 48, o D'Alessandro joga a bola pro Guerreiro e o Guerreiro finalmente desencanta num jogo de importância pro Internacional. 1-0 pro Inter e aí a história é completamente diferente, vai um pouco mais tranquilo, menos tensionado para o vestiário e aí a obrigação é do Tolima de no segundo tempo tentar agredir o Internacional, tentando agredir o Internacional, de certa forma vai provocar espaços generosos e esses espaços serão aproveitados pelo Internacional, que tem no D'Alessandro um pensador de jogo. Isso que eu tô falando seria o jogo ideal, porque isso não aconteceu. Porque com 15 minutos do segundo tempo, o D'Alessandro cometeu uma falta, tomou o segundo cartão amarelo e, como diz a regra, segundo cartão amarelo no mesmo jogo, o jogador automaticamente é expulso. E aí o D'Alessandro expulso mudou totalmente o contexto do jogo. E aí o contexto do jogo voltou para o que outro dia o Eduardo Cudê falou numa entrevista coletiva, que é o seguinte: o momento é de se preocupar com o resultado e não com o desempenho. Senhores, a partir de agora é jogo valendo. A fase de grupos que começa em março tem nesse mesmo grupo o grupo do Internacional, o Grêmio, por exemplo. Então serão dois clássicos Grenal de Libertadores que se queria há tanto tempo, mas que automaticamente joga uma pressão maior para que o Internacional, dentro da fase de grupos, aí sim, Eduardo Cudê, ele não vai poder depender só do resultado, ele vai precisar chegar nesse resultado tendo desempenho, porque senão vai se cobrar de novo. Vem cá, mas que história é essa daquele pensamento mais arejado, do pensamento de valorizar a posse de bola, de ter transição de velocidade, de buscar, de certa forma, o Internacional fazendo proposta de jogo? Então este vai ser o momento. Outro detalhe, né? Tá sobrecarregado o Edenilson, porque ele acaba correndo por todo mundo, ele acaba sendo o homem multifunções, ele pelo lado direito e o Bosquilha pela esquerda. O Internacional vai ter que encontrar uma maneira de que talvez o Eduardo Cudê possa colocar na cabeça dele que o esquema que ele quer propor para o Internacional com essas peças atuais não é possível. Não é feio a gente voltar atrás quando tá errado. O Eduardo Cudê veio com uma ideia oxigenada de futebol e que eu sou fã do Eduardo Cudê antes mesmo dele treinar no Brasil. Só que se ele não tem as peças adequadas para desempenhar esse tipo de jogo, poxa, tá na hora de repente ele dar uma repensada. Quem sabe dar uma reajustada. E eu penso que esse primeiro ajuste que o Internacional necessita com urgência para ontem passa por essa situação que eu venho batendo na tecla há algum tempo. Ou Musto ou Lindoso, os dois no mesmo time, não existe possibilidade. Um marca o outro, um atrapalha o outro. Ou Musto ou Lindoso, os dois nesse momento não dá, Eduardo Cudê. O Inter não pode voltar a jogar dependendo de uma ligação direta. O Inter não pode voltar a jogar dependendo de um contra-ataque. O contra-ataque é um recurso a ser utilizado por qualquer equipe no futebol mundial. Mas ele não pode ser o teu primeiro plano. O plano A não pode ser o contra-ataque. Ué, se questionava tanto que o Internacional do Odair no ano passado era um time reativo, que primeiro observava o que estava fazendo o adversário para depois tentar se adaptar dentro de campo? Não. A proposta de jogo que foi, inclusive, oferecida nas entrevistas coletivas pelo Eduardo Cudê é de um futebol oxigenado. É de um futebol que trabalha a posse de bola, que trabalha a velocidade das transições, que trabalha muito a marcação alta, mas que não pode depender única e exclusivamente de uma bola oferecida pelo adversário. O Inter não pode voltar a deixar que o adversário faça a proposta de jogo. Deixa a resenha aí, vamos para aquele bate-papo de sempre, né? Te inscreve aí no canal,
dá o link no vídeo, dá o link, curte o vídeo e mais, aproveita, espalha nos grupos de WhatsApp aí e vamos aumentar a quantidade de inscritos aí. Aciona também aí o sininho, tá bom? Deixa o recado, vamos pra resenha, mas Musto ou Lindoso, os dois juntos, não dá Eduardo Cudê. E vamos ter Grenal agora na Libertadores da América na fase de grupos. Abraço!